No lance lá do oxigênio de Manaus, cara, essa eu não vi. O que que o Pazuello falou? Que não era culpa dele, pá? Como é que é? Não, ele disse, primeiro ele inverteu as datas que teve conhecimento. Nós temos informações, dados, que desde o dia 7 de janeiro o Ministério da Saúde sabia que iria colapsar o fornecimento de oxigênio para os manauaras, né? Na verdade, a Secretaria de Saúde do Amazonas já tinha informações da White Martins, que é a fornecedora de oxigênio, desde julho a agosto. E pelo menos, já confirmado, desde o dia 7 de janeiro, o Ministério da Saúde iria. No dia 10 de janeiro, o ministro da Saúde vai até Manaus. No dia 11, ele faz um evento. Para quê? Para comunicar que estava comprando carretas de oxigênio? Não. Para anunciar o Tratkov com hidroxicloroquina para enfrentar a falta de ar das pessoas. Né? Caralho. O primeiro carregamento, olha só, foi necessário, foi preciso, veja o constrangimento que o Brasil teve. Algumas das primeiras quantidades de oxigênio que chegaram de Manaus foi da Venezuela. Porque o Brasil estava negligenciando. Ainda não tinha atentado e não tinha dado a prioridade devida. Não era nem a questão que tipo, não dava pra comprar. A questão é que só não compraram porque não se preocuparam que ia faltar. Eles tinham lá uma convicção, tinham informação, ou então, aí é a hipótese que nós estamos trabalhando. Nós acreditamos que o povo manauara, os cidadãos de Manaus, foram tratados como cobaia. Eles viram que o colapso existia, eles viram que o sistema estava colapsando, eles disseram, vamos dar hidroxicloroquina que resolve. Quando viram que falhou a hidroxicloroquina, aí foram atrás do oxigênio, mas e só aí depois. era tarde demais. Aí já era muito tarde. Aí então, essa é a hipótese que nós caminhamos lá. E essa hipótese aí não é para denunciar criminalmente ao Ministério Público, não é para o impeachment somente, não. Isso aí é crime de lesa humanidade. Segundo o Estatuto de Roma, crime de lesa humanidade é julgado pelas leis do país, mas é julgado também pelo Tribunal Penal Internacional. Isso é algo que eu ficava pensando às vezes, assim, porra, imagina se o Bolsonaro, se ficar provado mesmo que o presidente fez merda na pandemia, porra, o mundo vai querer a cabeça dele. O que pode acontecer no fim da CPI lá? O que tu imagina? Igor, eu defendo que o relatório final da CPI tenha 3 grandes capítulos, que eu chamo de 3 tomos. O primeiro tomo apontar o que foi crime político. Crime político está na Constituição, artigo 84, né? É o chamado crime de responsabilidade. Quem é que julga crimes de responsabilidade? É a Câmara dos Deputados, né? Então tem uma primeira parte de caracterização disso, que manda para a Câmara dos Deputados com o juízo de admissibilidade do presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. Uma segunda parte é dos crimes comuns. Esses crimes comuns vão para o Ministério Público Federal. Nós já temos apontado os seguintes crimes comuns: charlatanismo, crime contra a ordem sanitária, prevaricação, tráfico de influência e corrupção passiva, e estamos com os elementos já encontrando pelo menos o crime de corrupção ativa. Então, esses crimes comuns vai nessa segunda parte do relatório. Na terceira parte do relatório, nós temos todos os elementos para esse morticínio que aconteceu em Manaus. Todos os elementos indicando que lá a população manauara foi feita de cobaia. Tendo sido feito de cobaia, então aí é o crime de lesa humanidade, artigo 5º do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, né? Então, a ideia é apresentar um relatório com esses 3 grandes capítulos, com esses 3 grandes tomos. Aí você pode perguntar, mas aí o PGR não vai tocar, o presidente da Câmara não vai tocar? Bom, primeiro é o seguinte, a lei que rege as CPIs define o seguinte: aquela autoridade que recebeu o relatório da CPI tem 30 dias para dizer qual providência tomou. Se não disser qual providência tomou, ela responde administrativa, civil e criminalmente. Responde em 3 esferas. Então, tem instrumentos legais para também acionar a autoridade que não tomar as providências, né? Segundo, vamos lá que não avance, por exemplo, os crimes de responsabilidade. Mas os crimes comuns, os agentes responsáveis pelos crimes comuns, serão perseguidos pelo menos pelos próximos 15 a 20 anos. Crime charlatanismo, crime contra a ordem sanitária,
homicídio culposo, corrupção ativa, não prescreverá, pelo menos nos próximos 5 anos. Entendi. Então, isso que me leva a crer, a acreditar e a lutar para que o relatório final, né, tenha um peso não somente para agora. Independente disso, Monark e Igor, esse serviço que está sendo feito não é um serviço somente para prestar conta como parlamentar, não é um serviço somente para a sociedade ver, é um serviço para a história. Porque, Igor, é o seguinte, acabei de estar falando aqui na preliminar contigo, que eu tenho um netinho, Antônio Gabriel, tem 8 anos. Eu acho que ele tem pouca noção, referência hoje, tem noções assim vagas do que foi a pandemia, né? Mas daqui, quando ele chegar com 20 anos, nos livros de história, vai estar escrita essa tragédia aqui que nós brasileiros vivemos. Ele vai olhar para mim e vai dizer, vovô, o que foi que o senhor fez e de que lado o senhor estava? Eu quero ter a consciência livre para dizer, meu neto, eu fiz tudo o que era possível ser feito. O que eu fiz foi isso, isso, isso. A prestação de contas nossa não é com eleição, não é com agora. É uma prestação de contas mais dura, prestação de contas com a história. E a história, eu sou historiador, a história nos ensina que ela tem a porta de entrada da glória e tem a porta de entrada da vergonha. Tem a porta de entrada da honra e a porta de entrada da desonra. E a pior coisa para as gerações que virão, para os descendentes de alguém, é entrar pela história, pela porta da vergonha. Com certeza. Eu concordo pra caralho, mas eu, infelizmente, tenho um pessimismo dentro de mim que acho que não vai dar em porra nenhuma essa porra. Faz que nem Gramsci. Tem o pessimismo da razão, mas também tem o otimismo da vontade. É isso que nos alimenta. Assim. Tem um negócio que alimenta todos nós humanos desde que a gente existe. Que é a comida. Também. A comida alimenta todo dia. É comida e esperança. A comida alimenta o corpo. A esperança alimenta a alma. Né? Se tu não tem esperança nas coisas, se tu não tem o chamado otimismo da vontade, diz, não, pô, hoje foi um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor, né? Pô, hoje a pizza veio ruim, essa parece que tá boa, né? Mas boa, amanhã, mas amanhã vem uma pizza melhor, vou escolher de outra. Então, a esperança é isso, é que faz a gente caminhar, né? A gente seguir.